A noite era quente. O ar de Jerusalém em abril carrega um peso úmido que gruda na pele. E ali, num jardim às margens do Monte das Oliveiras, um homem estava de joelhos. E o suor que escorria pelo seu rosto não era suor comum, era sangue. A medicina tem um nome para isso. É uma condição rara, documentada em casos de terror psicológico extremo, em que os capilares sob a pele se rompem e o líquido se mistura ao suor. Não é metáfora poética, não é linguagem simbólica, é fisiologia. É o que acontece com um corpo humano quando a mente enfrenta um nível de angústia que vai além do limite do suportável. E este não era qualquer homem. Era o mesmo que havia acalmado uma tempestade com uma palavra. O mesmo que havia chamado Lázaro de volta da morte como quem chama alguém para jantar. Aqui esse homem estava com o corpo em colapso de medo. Isso deveria nos parar, porque durante séculos a teologia cristã se desconfortou com esta cena. Tentou explicar, suavizar, encaixar numa doutrina, mas o Evangelho de Lucas não nos dá essa saída. Ele descreve com uma precisão quase clínica o que aconteceu naquele jardim. E o que aconteceu ali é, talvez, a cena mais humanamente honesta de toda a Bíblia. Neste vídeo, vamos entrar no Getsêmani de verdade, não como turistas religiosos, mas como quem precisa entender o que significa que o Filho de Deus tenha pedido para não passar pelo que estava prestes a enfrentar. O que essa oração diz sobre a natureza da fé, o que ela diz sobre o sofrimento que você mesmo carrega, e por que a resposta que Jesus recebeu naquela noite pode ser a única resposta honesta que o céu tem para dar quando a dor é real demais para versículos bonitos. Bem-vindo ao Getsêmani. Existe um versículo que a maioria dos pregadores passa rápido demais. Mateus registra que Jesus, ao entrar no jardim, levou consigo Pedro, Tiago e João, e então fez algo que contraria tudo o que ensinamos sobre liderança, sobre fé, sobre ser forte para os outros. Ele disse a eles, com palavras simples e sem ornamento, "A minha alma está angustiada até a morte." Ele não engoliu isso. Não ajustou o semblante para proteger os discípulos de vê-lo vulnerável. Não encontrou uma frase teológica para embrulhar o que sentia. Ele estava com pavor, e disse que estava com pavor. Isso importa mais do que parece, porque há uma versão da fé que se tornou uma forma sofisticada de dissociação emocional. Aquela que ensina que sentir medo é sintoma de fé pequena, que a ansiedade é um problema espiritual a ser resolvido com mais oração e menos fraqueza, que o crente maduro sorri na tribulação porque sabe em quem confiou. Mas o jardim do Getsêmani destrói esse argumento pela raiz. O Filho de Deus, aquele que carregava em si a plenitude do divino, estava com o corpo em colapso de angústia. E a primeira coisa que ele fez foi nomear isso para os amigos, para o Pai, para si mesmo. A vitória não começou com coragem, começou com honestidade. E se você está ouvindo isso agora, com o peito apertado, com aquela sensação de que não pode deixar ninguém ver o tamanho do que você está sentindo, o Getsêmani te dá permissão. Você não precisa parecer bem para que Deus trabalhe. Você só precisa ser verdadeiro. Agora vem a oração, e é preciso ler ela devagar, porque cada palavra tem peso. Mateus, capítulo 26, versículo 39, na versão NVT. Então, indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha." Ele tentou negociar com o sofrimento. Isso não é falta de fé. É a oração mais humana que já foi feita. Jesus estava pedindo uma saída, uma emergência, uma forma de o plano funcionar sem passar pelo que estava prestes a acontecer. E ele pediu isso prostrado com o rosto no chão, não de joelhos, com postura digna, com o rosto na terra. Há uma teologia popular que torna as orações desesperadas um tabu.
Como se pedir para a dor parar fosse demonstrar desconfiança em Deus. Como se o pedido correto fosse sempre o sereno, o resignado, o já aceito. Mas Jesus pediu para o cálice passar, e o céu não recuou com isso. O anjo que foi enviado para fortalecê-lo não chegou com uma repreensão, chegou com sustento. O Getsêmani nos devolve o direito de orar no desespero, de chegar diante de Deus sem filtro, sem liturgia ensaiada, sem a versão editada do que sentimos. O céu não se assusta com a intensidade da nossa dor. Ele já a conhecia antes de você encontrar palavras para ela. E então vem a segunda parte da oração, a que muda tudo. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. 5 palavras que carregam o segredo de como um ser humano atravessa o insuportável sem ser destruído por ele. Preste atenção no que está acontecendo aqui do ponto de vista psicológico. Jesus não negou a dor. Não fingiu que o cálice era leve, não encontrou uma forma de convencer a si mesmo de que, na verdade, estava tudo bem. A agonia era real. O sangue escorrendo pelo seu rosto provava isso. E ainda assim, dentro daquela agonia, ele encontrou um ponto de ancoragem que a dor não conseguia alcançar. A confiança de que o que vinha depois tinha um propósito maior do que o sofrimento do presente. Isso tem um nome na psicologia moderna. Pesquisadores que estudam resiliência em situações extremas, sobreviventes de traumas graves, pessoas que atravessaram perdas devastadoras, identificaram um padrão comum entre os que não foram destruídos pela experiência. Não era a ausência de dor, era a presença de sentido. A capacidade de olhar para o sofrimento e dizer: isso não é o fim da história. Jesus fez isso no Getsêmani, não como uma técnica de autoajuda, como um ato de confiança radical num pai que ele conhecia o suficiente para acreditar que o outro lado do cálice valia o custo de bebê-lo. E para você que está ouvindo isso agora, carregando um peso que parece não ter fundo, a pergunta que o Getsêmani coloca não é: você consegue fazer a dor desaparecer? A pergunta é: existe algo além dela em que você consegue confiar? Porque a virada não aconteceu quando a agonia acabou. Aconteceu enquanto ela ainda estava no seu pico. No momento em que Jesus disse: que seja feita a tua vontade, os soldados ainda estavam a caminho, a cruz ainda estava à frente, mas algo dentro dele havia se assentado. Um alinhamento entre o que ele sentia e o que ele escolheu crer. A agonia perde o seu poder definitivo sobre nós não quando desaparece, mas quando para de ser a última palavra. Quando Jesus terminou de orar e voltou até os discípulos pela segunda vez, os encontrou dormindo. Lucas registra um detalhe que a maioria das traduções carrega de forma quase discreta, mas que merece ser lido com calma. Os discípulos não dormiam por negligência. O texto diz que eles estavam exaustos de tristeza. O peso emocional daquela noite havia sido grande demais para os corpos deles aguentarem acordados. O coração humano, quando sobrecarregado além do que consegue processar, às vezes simplesmente apaga. Jesus os olhou e não se irou. Essa contenção dele diz muito sobre o caráter de Deus. Ele havia pedido que ficassem acordados. Havia compartilhado com eles a intimidade da sua angústia. E eles falharam, não por maldade, mas por limite. E Jesus os compreendeu. Guarde isso, porque vai chegar um momento, talvez já tenha chegado, em que as pessoas que você mais ama vão dormir na sua hora mais difícil. Não por falta de amor, por excesso de humanidade. As pessoas que nos cercam são limitadas da mesma forma que Pedro, Tiago e João eram limitados naquela madrugada. E cobrar delas o que só Deus pode dar é uma forma de sofrimento que se soma ao sofrimento original. O lugar secreto com Deus não é um plano B para quando os humanos falham. É a sustentação real, a única que não dorme. E então Jesus disse algo que precisamos ouvir com atenção.
Mateus, capítulo 26, versículo 46, na versão NVT. Levantem-se, vamos, vejam, o traidor está chegando. Preste atenção na trajetória física desse momento. Ele começou com o rosto pressionado contra a terra, prostrado, em colapso, suando sangue, e agora estava de pé, caminhando, com uma clareza de direção que não havia existido no início da noite. O cenário externo não havia mudado. Os soldados ainda estavam a caminho com tochas acesas. Judas ainda estava entre eles. A cruz ainda era o destino inevitável. Nada do que havia aterrorizado Jesus naquele jardim havia sido removido. O que mudou estava dentro dele. A paz de Deus não é a ausência de ameaça. É a presença de algo mais sólido do que a ameaça. É o que acontece quando o medo perde o direito de ser a última voz. Jesus atravessou o Getsêmani e chegou do outro lado com uma majestade silenciosa, não a majestade dos que nunca duvidaram, mas a majestade dos que duvidaram, choraram e ainda assim ficaram de pé. Talvez você esteja ouvindo isso no silêncio do seu quarto agora, com a janela fechada e o mundo lá fora seguindo o ritmo de sempre, indiferente ao tamanho do que você está carregando por dentro. Talvez o seu Getsêmani seja uma doença que não tem prazo certo para acabar, uma relação que desmoronou, um luto que ninguém mais menciona porque faz tempo, mas que ainda ocupa o seu peito toda manhã. Eu quero te dizer uma coisa com toda a sobriedade que esse momento merece, que está tudo bem chorar, está tudo bem estar com o rosto na terra. O Getsêmani não é o fim da sua história. É o lugar onde a história real começa. É onde a fé para de ser teoria e se torna a única coisa que sustenta quando tudo mais oscila. E você não está sozinho ali? Se este vídeo chegou até você em boa hora, te convido a se inscrever no canal e ativar o sino. Não por métricas, mas para que cada novo estudo chegue até você como chegou este, no momento certo com a palavra que você precisava ouvir. E se quiser levar alguém junto, clique em gostei. Esse gesto simples pede ao algoritmo que leve este espaço até outras pessoas que também estão de rosto na terra esta noite e ainda não sabem que não estão sós. Nos comentários, deixe o seu nome ou o nome de alguém que você ama e que está no seu próprio Getsêmani agora. Este espaço vai se tornar um memorial de intercessão. Cada nome escrito aqui é uma oração que sobe, silenciosa e real. O Eterno continua olhando para você.